Boa noite para aqueles que eu não pude ter a oportunidade aí de falar com vocês. Boa noite para você aí de casa. Mais uma vez estamos aí dentro da sua casa. Obrigado por acessar esse link. Se você ainda não fez, eu te peço, compartilha com seus amigos, familiares, com o maior número de pessoas, com grupos de WhatsApp. Faça esse link chegar ao maior número de pessoas para que elas possam ser abençoadas. Ainda dá tempo. Nós estamos na parte principal, não que as outras partes não façam importância no nosso culto, mas essa é a palavra, essa é o que nos dá vida, que nos norteia, que nos transforma, que nos faz novo. Então que você possa fazer isso aí. Fecha aí, já deve estar fechado, né, o chat. Se não der, fecha aí, dá um curtir, dá um like lá no vídeo, para ele alcançar o maior número de visualizações, o maior número de pessoas. Aí quanto mais tiver aí um joinha, mais lugares esse vídeo alcança. Tá certo? Galera, nos últimos dias eu tenho visto uma igreja em que a gente sempre fala que, não só por causa da quarentena, mas em especial por conta dessa pandemia, de estarmos em isolamento social, nós falamos e continuo falando que não importa o que está acontecendo, o importa é como você está entrando nisso e como você vai sair disso. Nós falamos que a igreja vai sair forte, com certeza. Nós nos fortaleceremos, e não só porque nós achamos que somos fortes, não, porque nós estamos embasados na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o inferno não prevalece na porta da igreja, né? O Marcelo mencionou aqui, numa das nossas ministrações, uma charge bem interessante que eu também vi na internet, de que o diabo falando para Jesus: fechei as igrejas. Ele falou: não, você não fechou as igrejas, eu abri uma em cada lar, né? Então é isso, galera, nós estamos na igreja, em casa, em house, né? Ali eu volto a falar, eu também disse isso, nós participamos do Descende, teve o online também, nós participamos do presencial, e quantas coisas nós fomos movidos, impulsionados para aquilo que Deus tem para nós. E quando nós voltamos de lá, poucos dias nós estávamos dentro das casas, e eu vi tantas pessoas falando eu fui até uma delas, de tirar passaporte, e eu creio muito em missões, mas eu creio que primeiro eu preciso fazer algo significativo aqui na minha comunidade, e o que eu fizer aqui vai me impulsionar, se for o que Deus tem para mim, se for o plano de Deus para mim, para outros lugares, para outras cidades, para outros estados, para outras nações. E quando eu vi a gente dentro das casas, eu falei: Deus está querendo arrumar primeiro a nossa casa, para depois a nossa vida, trazer a estrutura para nós, como igreja, a fim de que nós possamos evidenciá-lo em tudo que nós sermos e fizermos. Eu te digo que tem coisas que a gente não evidencia Cristo, cara. Isso é triste, porque a gente está dando mancada com o Evangelho, a gente está dando mancada com Jesus. Muitas vezes a gente está queimando mais o filme de Jesus do que fazendo ele conhecido. E eu quero, de uma maneira bem intencional hoje, fazer com que nós aqui, todos nós, como igreja, você aí em casa, seja despertado nesta noite para algo que Deus quer fazer em nós, que é muito maior do que nós mesmos. E nós temos que ter noção disso e nos empenhar para que isso se cumpra. Igual a canção que a gente acabou de cantar, fala que eu seja uma peça que sempre funcione para que teu sonho se realize. O sonho de Deus qual que é? Qual que é o sonho de Deus? Me ajuda aí. Você de casa, me ajuda aí. Qual que é o sonho de Deus?
Ô, gente, está de máscara, mas dá para falar. Salvar a humanidade, cara, esse sempre foi. Quando o homem lá transgrediu, o sonho de Deus sempre foi, o plano de Deus sempre foi salvar, redimir o homem. O homem, quando eu digo, é em gênero, o homem e a mulher, todos aqueles que são seres viventes, seres humanos. Deus quer salvar, sempre foi, o plano de Deus foi salvar a humanidade, continua sendo. Agora, Jesus em nós e através de nós. Mas se nós olharmos desde Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver Deus fazendo cumprir o seu plano. Em Adão, vai indo, Noé, vai descendo, você vai, Abraão, e vai indo. Homens assim como eu e você, até que Jesus veio e pagou a nossa dívida que era impagável. Então eu queria, eu tinha um tema, e enquanto eu adorava, Deus me deu outro. Eu não sei se vai mudar aqui o que eu estou falando também, que eu iria falar, mas é uma igreja forte. Cara, a Bíblia para nós jovens, para você de casa jovem também, independente da sua idade, somos todos jovens, não somos? Pastor Adria, não somos? Marcelo, cadê o Marcelo? Está ali. Somos todos jovens, cara. E a Bíblia nos dá um versículo em 1 Pedro 2,14, que é: jovens, sois fortes, e já vencestes o maligno. Isso é uma palavra, isso é uma promessa de vitória sobre as nossas vidas. Se nós não estamos tendo êxito na nossa vida, é porque nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não existe vitória em Cristo se nós não estivermos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, aplicando ele em nossa vida. E para aplicar a palavra de Deus em nossa vida, nos custa. Eu vou falar mais para frente sobre isso. Só que, antes mesmo de eu chegar lá em falar de preço, como o Marcelo falou aqui também, de entrega, de renúncia, não foi, acho que foi todo mundo já falou aqui hoje, aquilo que a gente vai falar agora também. E assim eu vejo, eu glorifico a Deus, porque é o Espírito movendo, testificando no nosso coração, no nosso espírito, e testificando com a igreja. Isso eu glorifico a Deus, cara, quando a gente não troca uma palavra assim, mencionar, é lógico que a gente conversou essa semana, rapidamente, e eu mencionei sobre o que iria falar, mas eu sei que o Espírito Santo está falando, não falei com Pedro, Pedro falou da mesma coisa. Então, eu queria ler 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, versículo 11. E eu tenho olhado, eu tenho visto a necessidade da população como um todo, e muitas vezes nós estamos parados, estagnados no nosso mundo, e às vezes tem tanta gente que às vezes não consegue pedir uma ajuda, e que a gente tenha esse sentimento, esse feeling, essa sensibilidade para a coisa certa. Eu queria ler assim, 1 Coríntios 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando a gente fala de uma igreja forte, a gente fala de uma igreja madura. E quando eu falo de igreja, não é a placa, me entenda, sou eu e é você, somos nós. Porque quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de palavra de Deus, ela fala sim no indivíduo, mas ela fala no todo, nos nós,
Quando Jesus foi começar a orar, ensinar, ele deixou uma oração, ele começou como? Pai nosso, né? Meu Pai. Ele podia ter orado dessa forma, como nós oramos, e não está errado, irmão. Só que Jesus estava nos ensinando que quando ele olha para a humanidade, ele olha para a igreja, ele vê uma pessoa. Nós formamos, todos aqui têm uma função no corpo de Cristo, no plano, nos propósitos que Deus tem para essa comunidade e para aquilo que tem para a sua vida, como tem para a minha. Mas quando ele olha para nós, somos nós. E o diabo ele vai trabalhar incessantemente, todos os dias, para que você pense eu, no eu, nas minhas dores, nas minhas dificuldades. Eu sofro mais do que a Cris, eu sofro mais que o Marcelo, eu sofro mais que o André, que o Felipe. Não sofro mais, definitivamente eu não sofro mais do que eles. Cada um sofre as suas aflições, cada um sofre os seus lamentos, as suas dificuldades, os seus perrengues. Mas nós vivemos numa era da hipersensibilidade. E a igreja, para ser igreja, ela não pode ser hipersensível. Nós vivemos uma era da hipersensibilidade, e talvez seja pela era digital, porque tem enfraquecido os relacionamentos, e tem enfraquecido até a educação familiar. Por isso que talvez tenha formado pessoas, ao longo dos últimos anos, eu posso dizer dos últimos 10 anos, pessoas tão frágeis, pessoas tão sensíveis, no que diz respeito a viver a Cristo, no que diz respeito a viver a vida. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo aí em casa? Dá um like aí, sei lá, manda no chat se estiver funcionando. Mas vamos que vamos. E olhando para os nossos relacionamentos, eles são muito hipersensíveis. Cara, eu arrasto amizade da época que eu tinha 10 anos de idade, da galera que mora lá na rua da casa da minha mãe ainda. Outros não mais, moram em outras cidades. Mas ainda a gente, de alguma forma, a gente tem levado uma amizade para frente, mesmo que distante. Só que os relacionamentos de hoje se baseiam num like de uma foto, num convite de uma festa. E às vezes, cara, a gente não precisa se lamentar por essas coisas, ou perder tempo, como nós cantamos em outras canções, né? Não vou perder mais meu tempo com lamentações, com choro. Não que a gente não vá chorar, gente, tá? Não que a gente não vá ter dificuldade, não que a gente não vai ter sensibilidade com as nossas situações que vão vir ao longo dos nossos anos, ao longo da nossa vida como cotidiano. Não, vai haver muito choro, vai haver muita sensibilidade. Mas a gente tem que saber quem que está conosco, quem está nos direcionando, quem está guiando os nossos passos, quem está apontando o caminho quem está propondo aquilo que nós estamos vivendo. E às vezes a gente vive achando que a vida com Cristo é só uma vida boa, agradável, de viagens, de dinheiro no bolso, de tudo dando certo. Se for assim, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Quem não quer uma vida boa? Todo mundo quer, como o Marcelo perguntou aqui. Mas os nossos relacionamentos estão fragilizados. E a mínima mensagem, a mínima atitude negativa que nós tenhamos, às vezes de uma forma tão incoerente, sem querer machucar, a gente é desumanizado, a gente é como cancelado. Falou tudo, Cris. Tem uma música bem antiga do sertanejo aí que fala: vou riscar meu nome da sua agenda, né?
Hoje não é mais da agenda. Tá, ainda? Hã? Essa é novinha. E hoje, talvez tenha ainda que anote seus telefones na agenda, mas hoje as pessoas te bloqueiam no WhatsApp, não te mandam mais mensagem, às vezes, não vou bloquear porque se ele mandar mensagem não chegar, mas não te responde. E aí, você fala, mas o que será que eu fiz? E às vezes você não fez nada mesmo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil. E às vezes nós não conseguimos entender também as pessoas. Não estou falando que de um todo as pessoas estão erradas e nós estamos certos. Não. Por isso que eu estou falando, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós temos que ter empatia pelo próximo, sim. Ainda mais num tempo como esse. Por isso que eu estou falando que nós precisamos ser uma igreja forte. Porque a galera, a criação, espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, da igreja forte, da igreja na rocha, na igreja fazendo menção da pedra principal que é Jesus. Porque se numa situação como essa, de um caos como esse, mundial, a igreja não estiver estabelecida, e a igreja, quando eu falo, de novo, quero te lembrar, sou eu e é você, somos nós, é o nós. Me ajuda aí, gente. Somos eu e você. Aí, o mundo está precisando mais do que nunca de uma igreja forte, de uma igreja alicerçada em Cristo Jesus, fazendo menção das suas palavras, estabelecendo princípios, declarando aos quatro ventos quem é você. Quem é você para essa criação que espera ansiosamente? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós falamos muito aqui, sábado passado, de identidade. Na maioria das vezes, essa hipersensibilidade não está com as outras pessoas, está conosco mesmo, está em nós. E qualquer coisa que faça, que não olhe, que não curta, não... E as pessoas esquecem que cada um de nós também somos seres humanos. Só que dentro dessa humanidade nossa, obrigado. Só que dentro dessa humanidade nossa, nós precisamos achar a palavra de Deus, nós precisamos achar o Espírito Santo nos fortalecendo, nos consolando e nos tirando de dentro dessas sensibilidades que a vida às vezes quer impor. Que os sentimentos, cara, alguém falou sobre sentimento aqui também, hoje. E a maior luta que nós devemos de enfrentar, não é contra o meu irmão, não é contra os meus pais, não é contra os meus patrões, é contra nós mesmos. Porque a gente fala que não vai fazer, acaba fazendo. A gente fala que vai renunciar, não renuncia. A gente fala que entrega namoro, que a gente entrega isso, que entrega aquilo, que entrega orgulho, que entrega ego. E na hora que você vai ser colocado à prova, você pega de volta. Cara, eu já passei por tantas, e eu era um cara muito difícil de se relacionar. Hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, já transformei muito naquilo que eu era, mas ainda eu sei que existe um caminho ainda a percorrer, e que eu não deixo ele nem um dia da minha vida. E se eu for deixar, eu tenho alguém que nunca vai me deixar ele. A minha esposa. Se tem alguém que me lembra de quem eu era, de quem eu sou, de como eu estou e como eu posso ficar, é a minha esposa, a Lili. Eu glorifico a Deus por isso. Porque eu não consigo nem retroceder e nem me estagnar. E às vezes, nas circunstâncias da vida, nós acabamos tendo atitudes que não eram comum de nós termos, de eu ter, por exemplo.
E essa sensibilidade, essa hipersensibilidade que nós deveríamos de ter para com o próximo, porque a Bíblia ensina isso, e fala sobre isso, fala de nós colocarmos o próximo como em primeiro lugar e nós ficarmos em segundo plano. E eu já falei que nós nos tornamos mais sensíveis, achamos que as nossas batalhas são mais duras do que as dos outros, e isso acaba gerando em nós a desunião, rompe o nós e acaba se tornando o eu. E quando nós nos tornamos o eu, a Bíblia chama isso de buscar o seu próprio interesse, nós enfraquecemos o Evangelho de Cristo Jesus, e nós enfraquecemos, a igreja, que é o nós. Eu queria ler, e se nós enfraquecemos a igreja ela se torna infantilizada. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, o eu, ela não acaba amadurecendo. Se nós não rompemos os nossos limites no que diz respeito à humilhação, à entrega, no que diz respeito à renúncia de quem nós devemos de ser em Cristo, nós enfraquecemos a igreja e tornamos ela não uma igreja madura. E a igreja, ela serve para construir futuro. O meu futuro foi construído dentro da igreja. Eu cheguei aqui com 19 anos, um moleque que não sabia nada, que a única coisa que ele queria ser na vida era ser jogador de futebol. E se você tem esse sonho aí, cuidado, que aqui nessa igreja, nessa comunidade, é difícil. Talvez em outros é mais fácil. Mas não sei, todo mundo que chega aqui com o plano de ser... Mas tomara a Deus que, se for o plano de Deus para a sua vida, você se cumpra. Você de casa, você que está aqui, quer ser jogador de futebol, que se cumpra na sua vida e que o nome de Cristo Jesus seja evidenciado no que você for fazer. Seja um jogador de futebol, um engenheiro, um médico, um farmacêutico, um gari, um pedreiro, um mecânico de moto, de carro, de empilhadeira, seja do que você for fazer, que evidencie em Cristo, que na esfera que você esteja inserido, o nome de Jesus seja glorificado. Amém? É assim que tem que ser, cara. Se for diferente disso, a gente está errado. Por isso, vocês aí, galerinha, está indo aí, ensino médio, presta atenção, busque seus sonhos, sim, mas estejam os teus sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Não olhe só para a sua vida financeira. Vou fazer isso porque dá dinheiro. Vou fazer aquilo porque traz satisfação. Cara, que quando a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. E a gente consegue êxito profissional e espiritual também. E a gente faz o nome de Jesus conhecido. Eu queria abrir com vocês aí, Filipenses 2. O versículo 5. Filipenses 2. O versículo 5. A palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a mim e a você. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E meditando nessas coisas, nessa semana, alguns dias já,
fazendo alguns devocionais, vendo alguns filmes, e tudo isso foi fomentando, foi formando aquilo que eu estou falando aqui nessa noite. E eu pude ver que a falta de perdão, ela nos torna hipersensível. Se você teve um problema com alguém, com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus irmãos, primos, tias, amigos, colegas, se você teve algum problema um dia com alguém e não resolveu essa situação nos torna hipersensíveis a qualquer outras dificuldades que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque fica mal resolvido e nós ficamos feridos. E qualquer questão que se venha a tocar, a fazer e a falar, alguma ação que venha, às vezes não é nem para te ferir, não foi nem com você, e você está se sentindo lesado, causando danos a você. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo comigo aí? Vamos que vamos. E às vezes isso prejudica aquilo que Deus quer fazer em nós como igreja. Às vezes não. Todas as vezes que isso acontece, toda falta de perdão que nós não geramos, que nós não fazemos, que nós não enfrentamos, e perdão, cara, não é um sentimento. Não é um sentimento. Ai, Deus, eu oro a Ti, Senhor, me dá o sentimento de ir lá, de perdoar essa pessoa, de pedir perdão. Mesmo que eu estava até certo, Deus. Não, não é. Não é. Por isso que é difícil a gente pedir perdão. Por isso que é difícil a gente perdoar. Porque é uma decisão. Eu decidi. E às vezes, se a gente não aprende rápido, a gente sofre muito mais. Então, você aí que é pré-adolescente, adolescente, aprenda a perdoar. Aprenda a pedir perdão. É bonito pedir perdão para os outros quando a gente erra. Parece que é feio, né? O diabo soa nos nossos ouvidos que é feio. E a gente e nós não somos infalíveis. Nós vamos errar uns com os outros. E quando a gente errar, a gente tem que reconhecer que a gente errou. E se às vezes a pessoa não reconhecer, procura ela, cara. Que é mais difícil ainda. Procura ela, fala, pô, aquele dia você não teve uma atitude, falou assim comigo, eu não gostei. Mas eu te perdoo. E eu quero te pedir perdão também. Porque eu pensei mal de você, eu não sei o que te levou a fazer isso. Porque a gente é justiça para a galera e misericórdia para nós, né? A gente tem essa tendência. Infelizmente. Mas nessa noite eu tenho a expectativa e sei que Deus está nos despertando para ser uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja que perdoa, cara. É uma igreja que traz o perdão, que pede perdão, que rompe as barreiras das limitações, da hipersensibilidade. E nos põe num degrau de convívio do nós, e não só do eu. Porque quando sou eu, e eu já disse várias vezes, cara, em várias situações que eu vivi, mas por que eu tenho que pedir perdão? Por que eu? E eu entendia, cada vez que eu pedia, cada vez que eu ia de encontro a resolver situações, depois eu entendia, Deus falava claramente comigo. E você pode ver, a pessoa que não perdoa, a pessoa que sustenta posições que não deveriam de ser sustentadas, a vida não vai adiante. Não vai. Tem pessoas presas nos seus passados, arrastando coisas que aconteceram há muito tempo. Então você que é jovem, que você é novinho aí, que está nos ouvindo, aprenda. Talvez você veja, o que você está falando, China? Está falando é baboseira, cara.
quero jogar PlayStation só e... Não é, cara. Presta atenção. É o que? Free Fire. Olha, velho. Free Fire, o pastorzão lá, ó, como que é? Jacinto Manto. Quem segue ele aí? O cara é zica no Free Fire, hein, velho? Brincadeiras à parte, vamos voltar para cá. Cara, o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo Jesus? Qual é? Que a gente vê várias vezes mencionados nos evangelhos. Compaixão. Movido de íntima compaixão. Movido pelo grito do cego, movido pelo toque da mulher, do fluxo de sangue. Cara, Jesus se movia. Não vamos ficar por aqui. Tem uma galera que precisa me ouvir por aqui. Será que a gente está com a hipersensibilidade no lugar certo? Nós devemos, como igreja, Jesus era hipersensível pelas causas do próximo, não era? Era ou não era? Vamos lá. E às vezes no nosso processo a gente vê as coisas que acontecem conosco como dano, e não como forjamento de caráter, para aquilo que Deus quer que você alcance. Cara, já enfrentei, como eu disse aqui, tantas coisas que eu tive que ir adiante. Engoli tantas coisas que eu não gostaria de ter engolido, mas era melhor engolir aquilo do que aquele ditadinho lá, né? Eu não sou muito bom, né, com os ditados, mas é assim, eu acho. É melhor ser feliz do que ter razão. E é bem por aí, cara. Tem situações na nossa vida que a gente vai ter que dar risada, mesmo querendo dar um... Me entenda. Nada, é melhor não falar, Pedrão. Paulo, mas eu vejo aqui, a igreja de Filipenses, Paulo começa a falar isso, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque era uma igreja desunida. Mas nós não é. Então vamos se alertar para a gente não ser. Né? Se a gente está com algum sentimento que não é o sentimento de Cristo Jesus, serve para nós nos consertarmos. Se a gente não está tendo o sentimento de Cristo Jesus, serve para nós um alerta. Então, para você aí de casa, para nós aqui, fica de alerta. Era um problema de desunião. E se a gente não toma caso das coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai se enfraquecendo e abrindo mão de princípios, abrindo mão daquilo que Deus já tem construído em nossas vidas. Deus está construindo algo em nós, Deus está construindo algo em mim, em você como igreja, aqui nessa comunidade, que é algo eterno, cara, que a gente não pode abrir mão. E os nossos erros, as nossas fraquezas não apagam aquilo que Deus está construindo em nós. Muitas vezes quando a gente erra, as pessoas colocam a gente, cancela, né? Como que é? Foi isso que você falou, né, Cris? Cancela, bloqueia, exclui. Como se os 10 anos de amizade que a gente teve não serviu para nada. E aí a gente percebe, será que era meu amigo mesmo? É lógico, eu tenho essa noção, galera, que tem pessoas que vão entrar na nossa vida e vão passar, e não vão incluir nada. E tem pessoas que vão para o resto da nossa vida, e vão para a eternidade conosco, em nome de Jesus, como igreja. E quando nós enfraquecemos e nos tornamos, pensamos só no eu, entra em nós, desculpa se soar mal para algum de vocês, mas a síndrome de Lúcifer. Qual que é a síndrome de Lúcifer? Querer ser Deus. E aí a gente olha, eu falei um pouco, e já Deus lá o sábado passado, e eu quero aqui
trazer de novo a memória para nós, que o orgulho de Lúcifer fez dele humilhado, excluído, condenado. E a humilhação de Cristo Jesus fez dele glorificado, exaltado. Nós cantamos aqui sábado passado. E o nome de Jesus está sobre todos os nomes, cara. Olha o poder da humilhação, olha o poder de não sustentar. E aqui a Bíblia fala, ele não sendo Deus, tendo a natureza divina, ele não. Algumas palavras falam até usurpou, que é roubou, que é, não, eu quero, é minha, né? Ele era assim, ele continuava sendo, Jesus continuava tendo a sua divindade. Mas nesse momento ele era feito como homem. E ele se esvaziou, ele se entregou, ele se humilhou. E essa humilhação fez dele exaltado. Então, cuidado, galera, cuidado. Lembra quando Davi trouxe a arca, celebrando a entrada em Jerusalém com a arca? O que Miriam falou? Julgou a ele, né? E o que aconteceu com ela? Quem sabe aí? Os caras já não falam, com máscara então. Ficou leprosa, cara. Então, às vezes, a gente não concorda com o jeito que o cara vive a vida com Cristo, e não é nós que vamos falar se está certo ou se está errado. É lógico, só se for contrária à palavra de Deus. Se for uma heresia, aí sim, nós devemos de balizar o nosso irmão e falar, acorda para a vida. Mas às vezes tem ministérios, tem posturas que as pessoas tomam, que a gente julga, sem saber por que ela está fazendo aquilo. Cuidado, hein? Olha o que aconteceu com Miriam. E Cristo, cara, Cristo sempre vai ser o maior exemplo no que diz respeito à humilhação. Nós podemos falar de todos os assuntos, nós podemos falar de todas as áreas que nos envolvem a nossa vida, e todas elas estão englobadas dentro da palavra de Deus. Mas tudo que nós falarmos, tudo que nós refletirmos, tem que convergir em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é Ele quem fez, é Ele quem tomou a dívida que era contrária a nós, é Ele quem transformou a nossa história, é Ele quem nos deu um novo direito de viver a vida que já era para nós termos morrido, já era para estarmos mortos pelos nossos pecados, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E Jesus sempre será o exemplo de tudo. Os discípulos sempre falavam muitas coisas de Jesus, sempre, quem vai ser o maior, quem vai ser o primeiro, quem é aquele, quem é... E numa dessas, os discípulos discutindo assuntos que não eram para ser discutidos, diante de Jesus, Jesus pega uma bacia com água, um pano, se ajoelha e faz o quê? Lava os pés. Não lava meu pé não. Não, mas se eu não lavar, você não vai ter parte comigo, então me lava inteiro, né? Cara, Jesus sempre está mostrando a humildade. E nós devemos, nós só iremos nos tornar uma igreja forte, madura, à medida em que nós nos humilhamos, à medida em que nós colocamos o ego, o orgulho, que nos atrapalha tanto, em segundo plano na nossa vida. E é tão difícil fazer isso, cara. É tão embaçado fazer isso. Porque a salvação, ela não nos custa nada. Sermos salvos não nos custa, porque Jesus já pagou esse preço. E o preço dele foi muito caro.
foi preço de sangue. Pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, Ele apagou, Ele aniquilou. Não há mais. Nós falamos aqui, ainda brincamos, né? Semana passada, que ainda eu brinquei com os meninos, é lógico que eles entenderam que é brincadeira, mas teve alguns que levaram a sério aí, né? Do outro lado, que eles falaram que era um pecador, e eu falei, não, eu sou santo, né? Falaram, segura a asa aí que senão ele vai voar. Cara, não é a questão de eles serem pecadores e eu ser santo, não. Eu entendo que, eu também entendo a minha natureza pecaminosa. Mas mais do que isso, eu entendo que quem me justifica é o sangue de Cristo Jesus. E diante de Jesus, eu sou santo. E eles também são santos. Todos nós, é o sangue de Jesus que nos justifica, que nos santifica. Agora, nós não somos pecadores querendo ser santificados. Nós somos santos lutando contra o pecado, é totalmente diferente. Só que a salvação não nos custa, como eu disse, mas ser discípulo nos custa tudo. Nos custa o nosso ego, principalmente, o nosso orgulho. E Deus quer nos tirar, e muitas vezes nós estamos envolvidos pelos nossos sentimentos errados, muitas vezes, e às vezes são válidos os nossos sentimentos. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente nunca vai passar dificuldade, que a gente nunca vai ser válido o sentimento nosso, o nosso choro. Não, não é isso que eu estou dizendo, me entendam bem. Nós não podemos ficar neles, aprisionados neles. Deus quer nos tirar dessa condição de autocomiseração, de que eu sou coitado, e todo mundo é filho de Deus, mas eu não sou não. É mentira isso, cara. Se a gente acredita numa mentira dessa, a gente enfraquece o corpo de Cristo. A gente enfraquece a igreja, que é o nós. Porque quando nós atentamos para essas coisas, nós deixamos de acreditar que somos importantes, que nós temos o nosso papel no corpo de Cristo. E nós deixamos de fazê-lo. E eu vou te dizer, o papel que você tem no corpo de Cristo, ninguém pode fazer. Ah, mas se eu negar a fé e voltar atrás e não quiser mais Jesus, o plano de Deus continua, irmão. Mas aquilo que era para você fazer, deixou de ser feito por você. Por você. Você deixou de fazer parte dos sonhos de Deus, do plano de Deus. E isso, eu posso dizer que essa condição de hipersensibilidade, é uma condição até de escravidão. Quando nós entramos no mundo desse, nós nos tornamos escravos dos nossos sentimentos. E tudo que fazem e falam foi para nós. Ah, você nunca sentiu isso, China? Já senti. Só que eu sabia o que Deus tinha para mim, e o que Deus queria fazer em mim, o que Deus queria forjar no meu caráter. Foi difícil pra caramba. Foi difícil passar por essa situação. E eu acredito que todos nós iremos passar um dia. Só que como nós vamos passar, vai mostrar quem nós somos, vai mostrar o que Cristo tem feito em nós, e como nós temos vivenciado a palavra dele. Nós vemos isso na vida de Elias. Matou um monte de profeta de Baal, depois correu para uma caverna com medo de uma mulher que falou que ia matar todos os profetas, e só tinha sobrado ele. E aí Deus vai e arranca ele dessa condição. Se você está nessa condição, eu falo com você aí de casa, você aqui conosco, Deus quer te arrancar dessa condição, desses sentimentos que te aprisionam, que te escravizam.
Vimos isso na vida de Davi, do próprio Davi, e vemos um cara que errou, que se humilhou, e quando ele viu que tudo aquilo que ele fez foi uma grande cagada, ele se humilha, e na hora que ele vê que não tem jeito, que o decreto de Deus, a justiça de Deus se fez sobre a vida dele, ele levanta, tira a poeira, troca de roupa e segue a vida. E um cara como esse é chamado como um cara segundo o coração de Deus. Homens e mulheres como eu e vocês. Nós somos humanos, cara. Nós vamos errar, vamos ter sentimentos. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas nós somos igreja de Cristo Jesus. Deus tem feito algo em nós. O que eu estou dizendo e estou propondo nessa noite é: não fique aprisionados nesses sentimentos. Não fique alimentando esses sentimentos que enfraquecem a igreja. E hoje o mundo tem precisado de uma igreja forte, de uma igreja que dá soco na cara do cão. Pode vir a galera toda aí. Eu já estou. Em Romanos 8:19, a palavra diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu já mencionei ele aqui. E eu quero ler um outro versículo que está em Atos 20, 24. E tem um cara, mais do que Apolo, que se ele fosse ser hipersensível, ele cumpriria a carreira que Deus tinha dado para ele. Ele falaria: combati o bom combate, guardei a fé. Se Paulo fosse ligar pelas dificuldades da sua vida, que o processo lhe impôs para cumprimento do seu propósito, cara, teve um dia que ele tomou um couro porque estava anunciando Jesus, literalmente. Os caras queriam matar ele, e eu acho que ele se fez de morto, porque ele não aguentava mais tomar pancada. Os caras jogam ele para fora da cidade, ele recobra as suas forças, e o que ele faz? Vai embora, né? Aqui ninguém me quer, eu amaldiçoo esse lugar, e o que ele faz? Ele entra de novo para a cidade. Em Atos 20, 24 diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cara, essa é a verdadeira pregação. Essa é a verdadeira vida cristã. Nós devemos não ligar para a nossa vida. Ah, como? Não sei. Deus vai nos dar essa... Deus tem nos dado, tem construído isso em nós. Porque se nós queremos ver as pessoas vivendo aquilo que nós vivemos, nós devemos de deixar a nossa vida em segundo plano e fazer menção da graça, do evangelho da graça que nos alcançou. A graça que me alcançou tem que ser a graça que vai alcançar outras pessoas também. Amém? Fique de pé no teu lugar. E eu falo de novo: tende em vós, lá em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mundo não espera nada mais, nada menos de que uma igreja madura, de uma igreja forte, de uma igreja que sabe da sua identidade e sabe quem é o seu Senhor. E o nosso Senhor é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte. E nós devemos de ser, para este tempo, uma igreja madura, em nome de Jesus.
desse amor. Sou mais uma vítima, Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. E que das minhas feridas saia poder pra curar. Em cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da glória. Deus não quer gerar danos. As situações que vêm em nossas vidas são para nos fortalecer, para nos forjar para aquilo que Ele quer fazer em nós. E a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é o que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite, nos traz, Senhor, a capacidade, por essa palavra, pelo poder que vem nela, a unção que está carregada nesta palavra, Senhor, de nós sermos uma igreja forte, madura, de que nós possamos lidar com as nossas frustrações, com os nossos sentimentos, que muitas vezes nem são válidos de nós termos, Pai, que nós possamos, e aqueles também, Senhor, que são válidos, ó Pai, que virão com o dia, que virão com o processo, Senhor, nós possamos estabelecer bons frutos de tudo que a vida vir, ó Pai, nos proporcionar, Senhor, que o processo venha nos dar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo, Senhor, sentimentos curados, ó Pai, corações guardados, como diz, ó Pai, em Provérbios, Senhor, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele sairão águas para a vida, sairão rios de vida, em nome de Jesus, Senhor, que de tudo que nós venhamos guardar, nós guardamos o nosso coração, e que os nossos sentimentos sejam alinhados ao teu, e que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em ti, Jesus, para que de fato nós possamos evidenciar a tua igreja forte, madura, trazendo esperança e um futuro, como descrito em Jeremias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que das minhas feridas saia poder pra curar, em cada hora perdida, me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, que cada coisa esteja em teu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia, que das minhas feridas saia poder pra curar, em cada hora perdida. Sim, Senhor, que a cada situação, Pai, nós podemos ver o teu agir em nós, Senhor, e que nós venhamos cumprir, Pai, o nosso chamamento, a nossa vocação em Ti, sendo igreja, sendo corpo, sendo nós, ó Pai, até que a casa esteja cheia, Senhor, e a terra cheia da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor a Ti, Pai. Nos faz fortes, Senhor,
nos faz forte, nos faz corajoso, porque nós veremos o teu rosto resplandecendo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Cara, queria chamar aqui, rapidinho, amanhã é aniversário do nosso Jomo. Vem cá, Jomo, quero orar por você, que a igreja liberar aí as bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Marcelo é uma amiga, um irmão para mim. Amo estar com esse cara, amo ouvir o que Deus fala. Vem aqui, André, vamos todos os três juntos aqui. Amo ouvir o que Deus faz na vida desse cara, como Deus movimenta o coração dele, a mente dele para o reino de Deus. E eu tenho certeza que grandes planos um futuro e esperança sobre a tua vida. Amém? Estende a tua mão aí de casa, estende a tua mão aqui. Vamos orar pelo Marcelo. Paizão, nós te glorificamos pela vida desse filho teu, Pai, dessa bênção que é nas nossas vidas, cara. Um cara com um coração tão enorme, que representa tantos céus aqui na terra, Pai. Obrigado pelo Marcelo existir nessa comunidade, existir nas nossas vidas, Senhor. Que a cada dia o Senhor sustente ele nos planos, nos sonhos, no propósito que o Senhor tem para ele, Pai, para a casa dele, em nome de Jesus, no seu ministério, Senhor. Que o seu rosto se resplandeça sobre a vida do Marcelo, Pai, e tudo que ele propõe a fazer, o Senhor a prospere, o Senhor faça prosperar, em nome de Jesus. Tudo que ele colocar nas suas mãos, prospere em nome de Jesus. Que tudo, Pai, tudo, esse ciclo novo que venha sobre a vida dele, Senhor, seja um ciclo de proximidade tua, revelações dos secretos do céu, Senhor, sobre a vida dele, Pai, e que ele, Pai, viva com intensidade, com integridade, tudo aquilo que o Senhor tem para ele, Pai, para a sua casa, em nome de Jesus. Nós o abençoamos e declaramos, Pai, que todas as sortes de bênçãos corram atrás do Marcelo, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto. 1, 2, não é? Vai cantar o parabéns, mas é amanhã. Vai, canta o parabéns. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. E o parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos. E com Deus. E o que ele merece? Uma chuva de bênçãos. É nóis, agora vai, hein? 1, 2, 3. Glória a Jesus. Valeu.